E falando sobre justamente debate, está havendo um enfrentamento, digamos assim, com o debate sobre a questão palestina, a questão de Israel, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Por fascistas. Pois é, e eu queria que você dissesse, justamente aproveitando o gancho, o que é que está acontecendo exatamente lá, porque existe um lado chamado de fascista, de outro lado chamado que não, que eles estão apenas defendendo a Palestina, mas pelas coisas que a gente acompanha, não é tão amena a coisa assim, ou é? Não, claro que não. Né? Você tem uma radicalização absurda em nome da chamada diversidade, que é um conceito muito abstrato e que dentro dele cabe tudo. Né? Outro dia até ouvi um sujeito falando uma coisa engraçada. Você, o pessoal fala de diversidade, casamento gay. Você, mas não tem nada mais diverso que o casamento de um homem e de uma mulher. São muito diferentes. Um homem e a mulher, eles se esforçam para poder conviver dentro das suas diferenças de personalidade. Mas o amor fala mais alto, o compromisso fala mais alto. Então, assim, se tem um casamento que é diverso, é um casamento de duas pessoas de sexo diferente, não do mesmo sexo. Né? Do mesmo sexo, talvez tenha muito mais facilidade de harmonizar gostos e hábitos e predisposições do que um casamento heterossexual. Mas isso foi só uma digressãozinha rápida, voltamos aqui para a nossa vaca fria. Você tem, nessas universidades americanas, um óbvio antissemitismo, né? É ódio aos judeus. Isso é claro, óbvio, evidente. Por quê? Os judeus eles incomodam desde sempre. Né? Você tem, primeiro, é uma religião. Eu sou católico, então a minha religião, a gente considera que nós somos uma continuação do judaísmo. Nós somos um judaísmo com o Messias, que é Jesus Cristo, que veio há 2000 anos atrás. Essa é a ideia central do catolicismo, como a gente entende hoje, como foi dito por João Paulo II, enfim. Então, é uma religião baseada, lá no comecinho, bem desde o começo, é baseada em quê? Em livre-arbítrio, em liberdade, de escolha. Né? Então, a religião judaica ela nasce com Abraão, há 3.000 anos antes de Cristo, então, assim, 2.000 e tanto antes de Cristo, e é dada a ele uma opção. Deus fala com ele, mas dá uma opção, fala assim, olha, eu quero que você saia da sua terra, vá para outra e tal, dá aquelas instruções, todo mundo sabe, aprendeu no colégio, leu Gênesis, enfim. Mas Deus não obrigou Abraão a fazer aquilo. Abraão optou, assim como Maria optou receber a semente do Espírito Santo que deu em Jesus Cristo, enfim. Você tem os fatos mais importantes da história do judaísmo e do cristianismo baseado nessa que seria a prova última do amor divino, que é o livre-arbítrio. E isso incomoda desde sempre toda e qualquer mente autoritária. Todo mundo que gostaria de ter um governo que se confunda com uma divindade, uma teocracia, seja ela assumida ou não, mas que ela se diga um ente superior de razão, de inteligência, e que ela saiba o que o povão não sabe. Né? Isso é a raiz do autoritarismo. Né? Você ter uma oligarquia, você ter uma elite que forma um governo e esse governo acha que entende mais das coisas do que a população. Eu me lembro uma vez conversando com um americano, esse eu acho que é um exemplo interessante, ele estava explicando, né, a segunda emenda, estava explicando por que o americano tem direito de ter arma, e ele falou o seguinte, se o governo tem, por que eu não posso ter? Independente se você concorda com a frase ou não, é interessante você entender a mentalidade do americano. O americano, o cidadão, ele não se sente abaixo do governo. Ele não se sente inferiorizado. Ele não acha que o governo é um centro administrativo. Da mesma maneira que se você mora num condomínio ou num prédio e tem um síndico, o síndico não é superior a você. Ele é um administrador do condomínio. Ele está ali exercendo algumas atividades administrativas, gerenciais, muito importantes. Parabéns aí a todos os síndicos, eu nunca seria. Acho um pé no saco. Então, um abraço para todos os síndicos do mundo. Mas ele não manda no seu apartamento no sentido de que se você não incomodar ninguém, se você não botar uma música alta demais às 2 da manhã, se você não fizer barulhos e obras em horários indevidos, enfim, se você não aprontar, se você for um bom vizinho, ninguém vai te encher o saco. Por quê? Porque o apartamento é seu, é onde você mora, é a sua casa.
E o síndico está basicamente preocupado com as áreas comuns, né? Está ali preocupado em a portaria funcione, que os corredores estejam limpos, que o elevador esteja com a manutenção em dia, a água, etc. E tal. Então, essa visão do governo como um síndico é uma visão tipicamente americana, liberal, enfim, muito positiva na minha visão, é a visão que eu concordo para os governos, mas todas as mentes autoritárias, sejam elas fascistas, comunistas, seja o que for, elas têm essa ideia de ter um núcleo, uma elite, e até esses chamados progressistas, né, onde o governo é essa entidade superior de razão e ela entende mais do que as coisas. E isso é colocado na mente desses alunos, principalmente dessas faculdades de elite. Colômbia faz parte da chamada Ivy League, ou a Liga de Marfim, né, das grandes universidades americanas, onde está Harvard, onde está Stanford, onde está, enfim, essas grandes, das mais Dartmouth, Brown, né, enfim, com certeza, Yale, com certeza, MIT. Então, enfim, essa elite, principalmente quando você vai para a área de humanas, você tem uma infiltração muito grande desse tipo de ideia perniciosa, elitista, tá? No sentido de explicar e enfiar na cabeça desses estudantes que existe um entendimento do mundo que é restrito, é gnóstico, que é restrito a essas elites intelectuais, e eles têm o direito de ditar isso para o mundo. Isso cria uma mentalidade autoritária e uma desconfiança automática à classe média, à população, ao povo. Ah, mas eles adoram o povo. Não, aí, na minha visão, eles fazem o que eu chamo de visão zoológica da pobreza. Eles olham os pobres como bichos. Então, o pobre ele tem que ter casa, ele tem que ter comida, ele tem que poder transar livremente, como o seu cachorro, como o seu gato, entendeu? Mas na hora que ele começa a ter atitude, que ele começa a ter ideias próprias, aí você fala, não, aí não, né? Aí o meu cachorro não tem que ter ideia. O meu cachorro tem que passar na minha frente, balançar o rabo, ser alegre, me receber quando eu chego em casa. E em troca disso, eu dou para ele uma casa, eu dou para ele uma ração, entendeu? Eu dou para ele um banho uma vez por semana, mas não vem pensar, não vem falar, não vem discutir as minhas ideias. O dono da casa sou eu, a elite sou eu. Enfim, outra digressão. Mas essas faculdades, então, elas que, em nome dessa chamada diversidade, mas que, na verdade, fomentaram ideias muito radicais de esquerda desde os anos 60, acabaram criando, então, esses enclaves de uma juventude muito radicalizada, e que, nesse momento, eles estão botando para fora essas ideias radicais com essa história de Free Palestine, né? Palestina livre, o que enfim, é um slogan que a gente pode até dizer antissemita, porque o que eles querem dizer é acabar com o Estado de Israel, né? Tanto que eles cantam sempre, né? From the river to the sea, Palestine will be free. Esse é o slogan, né? Quer dizer, do rio ao mar, a Palestina será livre. Qual que é o rio? É o Rio Jordão. Qual que é o mar? O mar Mediterrâneo. Ali Israel, ela está numa faixa de terra que vai do mar ao Rio Jordão, né? Tanto que eu já estive lá, inclusive é muito bonito. Você tem aquele vale do Rio Jordão para cá é Israel, do Rio Jordão para lá é a Jordânia, né? Então, quando você fala from the river to the sea, você está dizendo que toda aquela região deveria ser para o que se convencionou de umas décadas para cá a se chamar de Palestina, tá? O que não é nem de longe a visão tradicional. Palestina era outra coisa. Palestina era um nome ofensivo que o Império Romano deu àquela região para sacanear os judeus, porque os filisteus eram os inimigos e tal. Mas, enfim, esses protestos que começaram em Colômbia, que tem uma reitora muçulmana, e ela lidou mal, não soube ir com a firmeza que deveria ir, isso começou a espalhar. Eu cantei essa bola, Inácio, há uma semana, nossa reunião de pauta, e eu acho que está acontecendo. A coisa realmente está viralizando, está espalhando,
E o contraponto disso seria na Flórida, onde o governador Ron DeSantis mandou sentar a mamona, sentar a borduna em quem estivesse interrompendo o trânsito, fazendo baderna com violência, e tanto que você nem ouve falar de protesto na Flórida, porque todos que tiveram, o Ron DeSantis mandou baixar o cacetete e acabou tão rápido quanto começou. Então nós vamos ver aí nos próximos dias qual é o caminho que vai prevalecer. Se é o caminho de uma certa leniência, mas que pode levar a um aumento e incremento desses protestos, ou em algum momento as autoridades vão ser convidadas, porque tem esse ponto também, né? Se criou essa ideia, que vem lá dos anos 60, de que polícia não pode entrar em faculdade, né? Então, eu já vi muita gente que é contra a polícia de Nova York entrar em Colômbia. Ai, meu Deus, você está querendo permitir polícia em faculdade. Entendeu? Isso é um bordão. O que está acontecendo lá não é nada disso. O que está acontecendo você tem os alunos israelenses ou judeus sendo perseguidos, atacados, teve gente machucada, hospitalizada, por ser judeu. E aí, justamente por causa desse quadro extremo, a pergunta, o que é que se pode fazer de concreto? Já que, se por um lado não querem a polícia, por outro lado também os administradores da faculdade parecem não estar dando conta do recado. Existe uma perspectiva de resolução disso ou eles vão ficar lá entrincheirados ad eternum? Bom, a minha parca contribuição para isso seria, olha só, se você tem aluno que praticou violência, expulsão. Se você tem aluno estrangeiro praticando influência, cancela o visto e dá um pé na bunda e tira dos Estados Unidos. Porque ele não honrou aquele convite, aquele visto de estudante que ele recebeu. Ele não está estudando, ele está praticando um ato de violência. Então, extradita, pé na bunda, se for estrangeiro. Se for americano, expulsão da faculdade. E a partir daí, um esforço nacional para se rever essa política e ter um pouco mais de cuidado em relação ao radicalismo. Eu estou te falando que eu sou pai, a minha filha é estudante numa universidade de elite nos Estados Unidos, na Califórnia. E eu vejo os materiais que ela recebe, ela me conta, me mostra às vezes e tal. Tem coisas assim, de um radicalismo de esquerda, assim, inacreditável. Coisa para espantar brasileiro. A gente acha que nossos professores de faculdade são radicais de esquerda, você precisa ver os americanos. Entendeu? Eu vejo pelos materiais da minha filha, de hoje. Não estou contando história antiga, não. Estou contando de coisa que está acontecendo agora. Então, isso precisa, em algum momento, ser revisto, porque criticar o país, ótimo. Uma democracia vive disso. Agora, tudo tem que ter limite, né? Chega a um ponto onde... Agressão, impedir o outro de estudar, aí você está cerceando a liberdade do outro e agredindo, literalmente. Aí já não é uma questão de manifestação. A manifestação, eu não gosto disso. Outra coisa é descer, como você falou, descer a borduna em cima da outra pessoa, porque ela, entre aspas, não está dentro daquele rol de coisas que me agrada. Cara, então, tem uma menina... Tem uma menina judia de Colômbia que está hospitalizada porque ela tomou um cabo de bandeira no olho. Entendeu? Ela arrisca perder a visão. Entendeu? Então, assim, isso não é brincadeira. Entendeu? Imagina uma garota de 18, 19 anos, estudante, por ser judia, ela não tem nada a ver com a guerra, nada. O crime, entre aspas, dela é ser judia. E ela pode ficar cega de um olho. De fato. Entendeu? Então, assim, não dá, né? Não dá. Não dá, de fato não dá. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa situação, porque justamente como a gente acabou de ver aqui, a gente acabou de falar, existe esse discurso de que lá as pessoas têm absoluta liberdade de se expressar, mas expressar é uma coisa, agredir, impedir o outro de trabalhar, de estudar, é outra. Então, vamos literalmente querer acompanhar ativamente o desenrolar dessa situação na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Um último coisinha sobre isso. Que nós estamos, até na nossa sexta-feira cultural, tem um livro muito bom do Nassim Taleb, acho que todo mundo conhece esse livro, que chama Antifrágil. Então, quem não leu ainda, leia. Antifrágil já nasceu clássico, é uma grande obra, e a ideia da antifragilidade, às vezes as pessoas entendem errado. Então, assim, uma coisa é você pegar uma criança e deixar ela correr na praça, porque ela vai desenvolver os seus mecanismos de imunidade em contato com a natureza, em contato andando em cima
Olha só que eficiência, hein? Nada combinado e já está a capa do Antifrágil na tela. Parabéns aí. Mateusão, você é o cara, hein? Oi? Matheus é o cara. Matheus é o cara. Enfim, e aí a ideia da antifragilidade é que quando você tem um sistema, tá? Seja uma pessoa, uma empresa, um país, seja o que for, e você expõe de uma maneira controlada a algum tipo de estresse ou de risco, aquilo vai te melhorar e aquilo vai fazer com que você evolua. Quando você está estudando, por exemplo, você vai estudar o quê? Algo que você não sabe. Você está se desafiando, entendeu? Você está tentando melhorar. Você vai tocar um instrumento, você vai tocar piano, violão, entendeu? O seu professor vai te ensinar algo que você não sabe e você vai apanhar no começo, até você aprender. Aí quando o teu professor ele viu que você aprendeu, ele vai fazer o quê? Vai te subir de nível e vai te dar um exercício mais complicado. Essa é a ideia da antifragilidade, entendeu? Se você tem um sistema que é o que ele chama de robusto, forte, mas que ele não é exposto ao estresse, ele pode quebrar, ele pode ficar frágil e ele pode quebrar fácil. Quando você tem um sistema antifrágil, você tem um sistema que se renova. O capitalismo é um sistema antifrágil e a democracia é um sistema antifrágil. O problema é que quando você coloca inimigos da democracia dentro da democracia, ele deixa de ser antifrágil e vira um sistema instável que pode acabar. Então, leiam o Taleb, que o Taleb explica isso muito claramente no livro. Antifragilidade não é você se expor a qualquer coisa. Uma coisa é você estar na natureza e aquilo melhorar o teu sistema imunológico. Outra coisa é, já que é para estressar, eu vou tomar um veneno, sei lá. Não, se você tomar um veneno, você morre. Entendeu? Então, é essa diferença entre o que vai te melhorar a partir do estresse, do teste, do desafio, e aquilo que vai te matar, é a diferença da fragilidade, da antifragilidade. E isso então, esse sistema universitário não está entendendo.